Você já deve ter visto por aí que os celulares estão cada vez maiores, né? E se eu te disser que ainda existe sim um topo de linha compacto que cabe numa mão e ainda assim entrega performance de flagship? Pois é, o Galaxy S26 é exatamente isso. Eu testei ele e comparei com o iPhone 17 e até com o próprio S26 Ultra, e o resultado não foi exatamente o que eu esperava, principalmente na bateria. Vou te mostrar tudo agora, vem comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, a gente realmente testa os produtos de verdade. Sempre que eu tiro um celular da Samsung da caixa, já sei que tanto o design quanto a qualidade de construção vão ser topo de linha. E isso é especialmente verdade para os aparelhos da linha S. A Samsung escolheu esse design de 3 câmeras na vertical e mantém ele já há vários anos, mas sempre lançando alguns pequenos aperfeiçoamentos. Dessa vez, os anéis das câmeras estão localizados num módulo elevado. Fora a estética, não existe nenhuma vantagem ou desvantagem para deixar as câmeras assim, ao invés dos anéis da geração anterior que eram separados. É mais uma forma de dizer, sabe, isso aqui é um celular diferente, é novo, quando na realidade mudou pouca coisa. E esse vai ser um tema recorrente aqui na análise, já que mudanças são mínimas. Talvez as mais relevantes delas sejam no tamanho do celular, que aumentou. Antes ele suportava uma tela de 6.1 polegadas e agora foi para 6.3. Curiosamente, é a exata mesma mudança que a gente viu acontecer do iPhone 16 para o 17. É a Samsung seguindo a mesma receita da Apple. Vale mencionar que apesar do tamanho, o S26 continua muito compacto, ainda mais considerando que os topo de linha estão vindo cada vez com telas maiores, 6.8 polegadas ou até mesmo mais, né? Eu gostaria de ver mais marcas fazendo isso. A Samsung e a Apple já vêm há anos, e a Xiaomi entrou mais ou menos nesse barco com alguns smartphones menores. Girando pela estrutura do celular, na parte de cima a gente encontra um microfone. Também tem a saída de som nessa fitinha aí na parte superior da tela. A lateral direita é plana e as antenas confirmam que a moldura é feita de metal. Qual metal? É Armor Aluminium 2, segundo a Samsung. Na lateral esquerda tem mais espaço para antena e também o botão de power e volume. Embaixo é onde fica a saída de som principal, entrada USB-C e mais um microfone e além da gavetinha de chip. E aqui você pode escolher se quer 2 chips físicos ou um físico e aqueles cartão virtual, chip virtual, o eSIM, né? Já faz tempo que o sensor digital saiu do botão power e migrou para a tela. Esse aqui é ultrassônico, então você não vai ter problema de desbloquear o celular mesmo com a mão molhada. Sobre as cores, a Samsung lançou o S26 numa variedade imensa. Olha só, tem violeta, azul, preto e branco. No site da Samsung também encontrei 2 cores exclusivas para quem compra no site deles, a prata e dourado. Digita aí nos comentários qual cor deles você acha mais legal. Eu confesso que o violeta que mandaram aqui para testar é muito bonito, mas é difícil de competir com o dourado e também com o branco. Olha, o branco tá demais. E o celular pode ser pequeno, mas não significa que ele é frágil. A Samsung mantém a certificação IP68 contra poeira e mergulhos de até 1,5 m de água por 30 minutos. Eu costumo dizer que essa proteção garante a sobrevivência ao menos de um mergulho na piscina, mas mesmo assim é super importante lembrar que é exatamente isso, uma resistência. Não significa que ele seja a prova d'água, aliás, nenhum celular é. Quanto aos vidros, tanto a tampa traseira quanto a tela são feitas de Gorilla Glass Victus 2. É uma proteção boa contra arranhões e pequenas quedas. Isso garante que o celular estiver no bolso, dificilmente vai arranhar com as suas chaves. Apesar de ter aumentado de tamanho, a tela do S26 tem as mesmas especificações da tela do seu antecessor Galaxy S25. É uma Dynamic AMOLED LTPO. Isso significa que além dos pixels conseguir regular o brilho individualmente, resultando naqueles lindos contrastes infinitos que a gente já está acostumado, o painel também consegue diminuir a taxa de atualização para números abaixo de 30 ou até 60 Hz. O normal da tela é 120, mas ela só fica nessa frequência quando realmente é necessária a fluidez, tipo navegando pelo sistema ou seu dedo ali futucando, né? Ao assistir streaming, por exemplo, a frequência se iguala ao frame rate do filme, 24 Hz, por exemplo. O objetivo aqui é economizar o máximo de bateria possível sem prejudicar a experiência. Esse tipo de tecnologia é essencial em celulares compactos como esse aqui, já que tem bateria menor. A resolução é Full HD Plus e até pode parecer pouco, já que a gente está vendo vários aparelhos no mercado vindo com resolução 1.5K, né? Mas é importante lembrar que aqueles celulares têm telas bem maiores, 6.7 polegadas no mínimo. No caso do S26 é Full HD Plus mesmo, combina muito bem também. Resulta numa densidade de pixels de 411 ppi, que para mim, acima de 400 já é uma nitidez ótima. Meus amigos, a Samsung sempre manda bem nas telas, né? E com o S26 não é diferente.
Uma mudança em 2026 é que não existe mais a versão base de 128 GB. Puxa vida, até que enfim, né? Mas é só nos topo de linha. Agora o mínimo é 256 e faz bastante sentido, já que o 128 enche muito rápido, principalmente se você não assina serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Fotos. Quanto à memória RAM, são 12 GB em todos os modelos, mais do que suficiente para abrir dezenas de aplicativos sem precisar fechar e sem travar. Falando em travar, você precisa saber que existem dois modelos diferentes do S26. Um que é vendido nos Estados Unidos, na China e no Japão e vem com o processador topo de linha, o Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Provavelmente o processador mobile mais potente já fabricado até hoje. No resto do mundo, incluindo o BR, sobrou a versão com o processador Exynos 2600. É um chip diferente fabricado pela própria Samsung. Mas, medindo a performance no aplicativo AnTuTu Benchmark na versão 11, o processador do Galaxy S26 pontua 3.1 milhões, contra 3.7 milhões do seu irmão mais pesado, o S26 Ultra. No papel pode parecer uma sacanagem enorme, a Samsung cortando custos do S26 com um processador mais fraco em mercados menos exigentes, né? Mas na prática eu testei e digo que é impossível não ficar satisfeito com a performance do Exynos 2600. Usando ele no cotidiano, eu tive uma experiência bem familiar, já que o S25 Ultra foi meu aparelho principal por um ano e agora eu mudei para o S26 Ultra. A performance do Exynos é exatamente a mesma. Você não vai ter problemas ao ligar o celular, abrir a câmera, navegar entre os aplicativos mais pesados, é tudo instantâneo. Ok, muita gente me pergunta, tá tudo bem, nos dia a dia, claro que não vai travar, né? É um celular topo de linha, mas e nos jogos? Muita gente duvidou desse processador, né? Mas eu fico feliz em dizer que o S26 foi um dos melhores aparelhos que a gente já testou lá no nosso canal de teste de jogos, o Roda Liso. É um dos poucos smartphones que consegue liberar opções de 120 quadros em Asphalt Legends Unite, rodando com muita estabilidade. O mesmo aconteceu no Minecraft. O compacto da Samsung conseguiu manter uma média de 117 frames sem travar uma única vez. É algo raríssimo de se ver. Em nosso ranking de performance em jogos, ele ocupa atualmente a 4ª colocação, bem no meio dos celulares que eu mencionei antes, o S25 Ultra e o S26 Ultra. Bem, a performance do Exynos 2600 é muito similar ao Snapdragon 8 Gen 5. Isso é bom, né? Mas e a eficiência? Será que ele gasta muita bateria? E é isso que a gente vai testar agora. É na bateria onde a gente encontra uma pequena diferença do S26 em relação aos Galaxy S do ano passado. Já que o celular é maior, tem mais espaço interno para componentes, então foi uma bateria de 4.000 para uma de 4.300. Eu sei que é uma diferença pequenininha, mas já deve ajudar o compacto da Samsung a ter uma autonomia maior do que os seus antecessores, certo? Nessa parte do vídeo aqui que eu gosto bastante, a gente faz um teste de 8 horas no total. Nesse tempo, o celular está sempre com a tela ligada realizando tarefas do cotidiano, como scrollar pelos Reels do Instagram, assistir YouTube, filmar com a câmera e muito mais, simulando o que você faz aí no dia a dia, tá? Depois das 8 horas, o S26 ficou com 25% de carga ainda sobrando, em comparação ao S25 do ano passado, que terminou o mesmo teste com 12% de carga. Já o S24 de 2 anos atrás terminou o mesmo teste com 5%. Voltando ainda mais para o S23, aquele celular nem sequer conseguiu terminar o teste. A bateria morreu antes. Bem, isso significa que além de uma bateria maior, a Samsung vem sempre trabalhando em otimizações para trazer nos seus celulares e fazer eles durarem mais tempo fora da tomada. O resultado disso a gente viu nessa bateria de testes, né? Ano após ano, melhorando a performance em autonomia. Apesar de ter melhorado em relação aos antecessores, continua sendo um celular compacto, então a autonomia certamente é um dos pontos fracos desse smartphone. Não ajuda também o fato do S26 base suportar o máximo de carregamento de 25 watts, né? Com o carregador original que vem na caixa, ele enche de 0 a 100 em 1 hora e 22 minutos. Lembrando que hoje o dia normal de um celular carregar é em 50 minutos ou até menos. O jeito que eu mantive o celular sempre carregado durante o dia foi usando um carregamento sem fios de 15 watts. E vale mencionar que o S26 não tem aqueles ímãs internos, então a gente vai precisar de uma capinha caso queira utilizar um acessório no estilo MagSafe. Nas câmeras da Samsung segue aquele ditado, né? Time que tá ganhando não se mexe, mantendo as mesmas lentes dos celulares do ano passado. Trata-se de uma principal de 50 megapixels, uma telefoto de 10, com zoom ótico de 3 vezes, e uma ultra-wide com 12. Com exceção dessa lente ultra-wide, as outras duas têm estabilização ótica. Eu tirei algumas fotos do S26 ao lado do iPhone 17 e os resultados foram muito interessantes.
Eu ainda vou fazer um comparativo completo desses dois, então te inscreve aí no canal para não perder esse vídeo. Mas com poucas fotos já dá para te adiantar e ter uma ideia da diferença de pós-processamento entre esses dois celulares por aqui. De dia os dois tiram fotos muitíssimo parecidos e é muito difícil também dizer qual é qual. Nessa imagem da bike, por exemplo, de longe os dois ficaram idênticos, mas com zoom extremo na placa a gente percebe que o algoritmo de upscale da Apple identificou o texto e trabalhou para deixar ele mais legível, coisa que a Samsung não fez. E nessa aqui do pôr do sol aconteceu algo incrível, a IA da Samsung removeu automaticamente boa parte dos reflexos, resultando numa foto bem superior à tirada do iPhone. E mesmo aconteceu nessa foto na frente da minha casa também, o S26 ficou com menos reflexo do poste de luz. Nas que eu tirei dentro de casa, as cores do S26 ficaram mais frias, dá até para dizer que ele puxou para um magenta. Eu não sei se vai dar para ver a diferença aí na sua tela, porque é bem sutil mesmo, mas eu senti que o iPhone captou melhor a iluminação que eu estava vendo na hora. Com a câmera selfie é basicamente a mesma história, o iPhone está tirando fotos mais quentes, enquanto a Samsung esbranquiçou mais o rosto. Digita aí nos comentários qual das duas selfies você achou melhor. Agora, onde o S26 se sobressai é na câmera telefoto. Para mim, todo celular deveria vir com uma lente telefoto, ainda mais nesses aparelhos premium com esse valor. É um zoom ótico, diminuindo a abertura e resultando numa imagem mais parecida com um retrato, ideal para tirar fotos de pessoas, dos animais e até de objetos. Funciona muito bem aqui no S26. A lente principal filma em até 8K 30 frames, honestamente esse formato é meio exagerado, né? Especialmente porque os vídeos ficam muito pesados. Para o dia a dia, 4K 30 frames está mais do que suficiente. Eu filmando esse trecho caminhando aí na rua para testar a estabilização e funciona super bem por sinal, né? Eu já esperava esse resultado, já que é a mesma câmera do S25, aquele celular gravou muito bem também. O vídeo que você viu antes foi gravado com a câmera traseira em 4K 60 frames. E é o que eu estou gravando agora com a câmera frontal dos dois, 4K 60 frames. São dois dispositivos compactos muito bons. São os topo de linha, então teoricamente eles têm que entregar a capacidade máxima, né, de gravação de vídeo. Mas me diz vocês aí qual, olha só bem, qual tem estabilização melhor, nitidez melhor. E hoje o dia não tem sol, né, pra gente testar o HDR. Chovendo bastante aqui. Comenta aí, quero ver. O S26 vem rodando Android 16 sob a interface One UI 8.5, a mais recente da Samsung. Um dos grandes pontos positivos de comprar um Samsung é o tempo de suporte gigantesco que a marca oferece, né? No caso do S26 são 7 anos de atualização, ou seja, ele vai até 2033 atualizado. O problema é que esse tempo longo de suporte parece que está mordendo a Samsung nos calcanhares. A marca não está mais dando conta de trazer todas as novidades para os aparelhos. Teve inclusive uma polêmica recente da One UI 8.5, onde a linha Galaxy S25 e também S24 ficaram limitadas na versão de interface, com dezenas de novidades faltando por lá. Então vale a pena levar isso em conta se você está optando por Samsung por causa do longo tempo de suporte. Nada garante que você vai receber a versão completa da atualização. Apesar dessa polêmica, eu confesso que eu sou um grande fã da One UI. É uma interface que manda muito bem em tudo. Organização, recursos, agilidade, beleza e, claro, personalização. Tirando a Apple, é muito difícil de pensar numa marca de smartphone com uma interface tão consistente quanto essa aqui. O S26 é a prova de que a Samsung sabe exatamente o que está fazendo quando decide não mexer numa fórmula que já está funcionando. A construção continua impecável, a performance do Exynos 2600 surpreendeu demais, tanto no uso do dia a dia quanto nos jogos. Eu esperava uma diferença maior de desempenho entre o S26 base e o S26 Ultra, mas praticamente é inexistente, especialmente se você não joga. A tela, mesmo sem grandes mudanças em relação ao modelo anterior, continua entre as melhores do mercado. Podia ter mais resolução? Podia, mas eu acho que é um gasto extra de bateria que talvez não justifique o aumento de nitidez. Em telas pequenas, Full HD Plus já oferece uma ótima densidade de pixels. Agora, sobre as câmeras eu preciso fazer uma observação. As fotos do S26 são muito boas, sem dúvidas. E em alguns cenários ele venceu até o iPhone 17 básico, mas no geral eu preferi as fotos tiradas com o iPhone. E isso está sendo bem preocupante, pelo menos no que eu estou vendo, já que geralmente eu gosto muito mais do estilo da foto da Samsung. Estranho. Eu sinto que a marca está muito acomodada, sinceramente falando, mantendo o mesmo conjunto de lentes ano após ano, ajustando apenas software. Tem funcionado por enquanto, mas se você mantém as mesmas câmeras, uma hora a concorrência vai passar. Eu vou comentar mais sobre isso quando eu fizer o comparativo entre os dois, mas basicamente se a Samsung continuar nesse ritmo de manutenção ao invés de lançar câmeras melhores, esse pequeno gap que existe hoje pode virar uma bola de neve. Tem também a questão de carregamento, né? Vamos ser honestos, 25 watts é bem decepcionante para um aparelho desse nível, ou melhor, desse preço.
Dentro da própria Samsung a gente encontra celulares mais baratos que o Galaxy S26 com suporte de carregamento a 45 watts. Me vem em mente agora, tipo, o A57 e o S25 FE, que, puxa vida, é um celular completinho, né? Agora, o maior ponto negativo desse celular aqui, com certeza, continua sendo o preço. A Samsung está cobrando muito caro pelos seus compactos, o que me faz a crer que o S26 seja uma escolha para quem quer um celular topo de linha que cabe na mão e não no bolso, se é que você me entende. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, o S26 está custando mais de R$6.000 no site da Samsung. É um preço que não faz sentido. Mesmo com muito desconto, tipo aquele que apareceu no nosso grupo de ofertas por R$4.200, ainda assim é um preço alto demais para um smartphone desse tamanho aqui. Hoje compensa mais levar um topo de linha anterior da Samsung, como o S25 Ultra ou o S25 Plus, ou até mesmo economizar um bocado de dinheiro e comprar o S25 FE. A gente já produziu vários vídeos sobre ele e não é à toa. É um celular excelente, tem feito muito sucesso na primeira metade aqui de 2026. Mas se você quer um celular compacto, custe o que custar, aí eu recomendo o S25 base. A bateria dele pode ser um pouquinho menor do que o novo S26, mas de resto ele mantém todos os pontos positivos que eu já citei nessa análise. Então vale a pena você dar uma olhada nas ofertas dele, tem link aí na descrição, e também vale a pena ficar de olho nas ofertas do S26 base, quando ele baixar de preço. Aí tá valendo muito a pena também. Se você gostou do vídeo e gostaria de ter mais testes honestos no seu algoritmo, deixa o like e te inscreve aqui. Também comenta aí embaixo, o canal ainda não é muito grande, então eu consigo ler eles todos, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e até a próxima.